Olá, sexto ano, tudo bem? Galerinha, a gente continua falando sobre a dominação portuguesa do Brasil, Brasil colônia nesse momento, e a gente vai falar especificamente sobre as construções, então sobre a arquitetura portuguesa europeia no Brasil, tá certo? Galera, seguinte, a primeira questão é que quando Portugal chega no Brasil, no litoral brasileiro, Portugal se deslumbra, né, com todas as riquezas e todas as matérias-primas que poderiam ser levadas, então, para Portugal e serem usadas ali como recursos, né, e riqueza, de uma forma geral. A partir disso, para preservar essa dominação nesse novo território, Portugal envia também os jesuítas. E aí, com isso, se consolida um pouco da cultura portuguesa europeia no Brasil. O que acontece? Quando eles dão de cara ali com os nativos, no caso os índios, eles precisam impor a sua própria cultura e o seu poder para esses nativos, então os índios. Com a chegada dos jesuítas, o papel dos jesuítas é nada mais, nada menos do que evangelizar os índios e ensinar certas maneiras europeias que, segundo eles, eram maneiras e princípios de acordo com o gosto de Deus, né? Então, por exemplo, eles começam a ensinar os nativos a se vestirem, começam a ensinar bons modos, enfim. E aí eles começam a fazer com que os nativos, os índios, entendam uma ideia muito mais de família do que de equipe, né? De acordo com os princípios que estavam dentro da Igreja Católica, o cristianismo tão importante, tão imperante ali em Portugal e quase em toda a Europa. Além disso, eles começam as construções aqui, não só para os missionários que vieram para cá, né, os jesuítas que vieram para cá para evangelizar os índios, os nativos, mas também para conseguir impor a sua dominação nesse novo território. Então, as primeiras construções são barreiras, né, para a defesa desse novo território, e mais tarde algumas construções incluindo igrejas. É importante a gente dizer que a primeira vila oficial do Brasil foi a vila que fica hoje na cidade de São Vicente, no litoral sul aqui de São Paulo, tá? Essa igreja construída ali em São Vicente, ela foi construída em 1532, só que ela foi construída tão pertinho do mar que ela não resistiu e ela teve que ser reconstruída um pouco mais distante 10 anos depois, em 1542. Porém, essa mesma igreja ela foi saqueada e destruída por piratas, o que fez com que ela tivesse que ser reconstruída novamente quase 100 anos depois, tá? Em 1700 e pouquinho. E aí, além dessas construções que eram essas necessidades a princípio, né, dos missionários e de pessoas que vinham para trabalhar aqui no Brasil, né, vindos lá de Portugal e tudo mais, a gente tem que lembrar que nesse mesmo período aí, novas pessoas vieram, que foram os escravos, os africanos que foram trazidos como escravos para o Brasil para trabalhar escravizados. Com isso, foram começando a se construir algumas vilazinhas, não só mais em São Vicente, mas essas vilas elas foram se adentrando pelo mato e indo para os interiores. Então, com isso, a única forma de construção e percepção urbana que eles tinham era a percepção urbana que eles lembravam de Portugal. Importante a gente dizer que Portugal também tinha uma descendência aí de um momento em que teve o governo árabe, Mouro, que dominou por um período Portugal. E com isso existem alguns reflexos aí na própria arquitetura de Portugal que se reflete também na arquitetura brasileira. Do que você está falando, professor? Quando a gente olha, por exemplo, alguns lugares que tem aquelas ruazinhas com paralelepípedo, com pedras e casas coloniais, que a gente vai chamar de arquitetura colonial, isso é um pouco do reflexo ali, do resquício da cultura árabe moura também em Portugal, que veio refletida também nas construções, nas primeiras construções aqui no Brasil também, tá certo? Galerinha, essa semana é isso, é só o início da gente falando sobre essa dominação portuguesa no Brasil. Lembrando, vocês têm que responder o questionário e o registro de presença. Vai ter a correção também da página 12, que foi a número 4. E aí a gente vai falar, na semana que vem, a gente entra mais a fundo num título, num assunto aí chamado maneirismo.
Professor, o que quer dizer maneirismo? Maneirismo é exatamente o que o nome, o título quer dizer. Construções feitas à sua maneira, ou seja, sem determinação específica, sem determinação tão regrada, assim como vinha direto de Portugal, aquelas regras, aquelas estruturas, né, certinhas para a construção das casas, das ruas, né, as construções urbanas. O maneirismo ele vai trazer uma liberdade maior na forma de construir, tá bom? Isso se estende também nas obras de arte, de pinturas, esculturas e tudo mais. É uma reflexão muito mais individual do próprio artista, na forma de expressar a sua arte. Tá certo, pessoal? Não se esqueçam de responder o registro de presença, o questionário avaliativo. Uma excelente semana para todo mundo, abração para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!